ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um ChurchCom Podcast. Estamos oficialmente chegando na metade da temporada, da terceira temporada do ChurchCom Podcast, e hoje a gente vai dedicar esse episódio todinho para falar sobre streaming. Eu trouxe o Sidney Guerreiro, que é um dos caras que mais entende sobre audiovisual de igreja, pra gente conversar sobre como fazer, o que fazer, equipamentos, focos, planejamento, direcionamento, tudo sobre streaming. É um dos tópicos que mais aparece aqui no meu inbox. Muita gente perguntando sobre como fazer, sobre os equipamentos corretos, sobre a estratégia do streaming, e hoje a gente vai com certeza passar por todos esses assuntos aqui com o Sidney Guerreiro. Antes de mais nada, eu queria te falar para você ficar conectado aí com a gente nas redes sociais, @ChurchComBR, no Instagram e no Facebook. Se conecta aí também em todas as redes do podcast, assine aí no Spotify, também lá no Apple Podcast, no Google Podcast e no Anchor. E, cara, fica com a gente, se conecte, mande e-mail para mim também no rodrigo@churchcom.com.br com sugestões, reclamações e tudo mais que você precisar mandar. Conte com a gente nessa caminhada e embarque nesse papo delicioso com o Sidney Guerreiro. ChurchCom Podcast. Bem-vindo, Sidney Guerreiro! Esse sobrenome tem muita história, a gente trabalhou junto, a gente vai falar aqui, já anunciei, a gente vai falar sobre streaming, sobre vídeo em igreja, e ele é um dos caras que mais conhece sobre isso, tanto do lado bom quanto do lado ruim, de inventar solução, fazer gambiarra, e ao mesmo tempo fazer coisa bonita. Então é o cara que tem mais propriedade para falar sobre esse assunto, que eu conheço, que a gente já fez coisa junto, então é um prazer ter você aqui, cara. Eu queria que você se apresentasse, antes de mais nada, que você contasse um pouco do seu currículo vitae. Fala, grande Rodrigo. Cara, primeiramente, obrigado aí por esse convite e estar aqui com você. Convite nada, Guerreiro Produções pagando por esse espaço. Ainda chegou lá, mas valeu. E tenho acompanhado aí o trabalho que você vem fazendo e tenho lido seus artigos. Você escreve bem, hein? Não é, cara? Não é que eu tô me dando bem nesse negócio? Legal, trazido pessoas relevantes. Além do meu pai, você tá lendo minhas coisas. E aí é legal poder ouvir também as pessoas que você tem trazido aqui para falar, e a gente vai aprendendo e vai vendo como que tá esse universo aí da comunicação, né, nas igrejas. Que é engraçado, né? Tudo que se trata de igreja tem que ser meia boca, e a gente tá vendo que tem gente boa aí se esforçando para elevar a barra do nível aí. Bom, eu sou formado em marketing e trabalhei muitos anos em gestão, mas o que realmente mexia comigo é essa área de comunicação. Eu tive uma agência de publicidade por um período, mas depois eu fui entendendo que a área que mais me deixava, assim, vamos dizer, mais empolgado é a área de vídeo. E foi onde eu resolvi pegar essa minha agência e transformá-la em apenas uma produtora. Então eu trabalho com audiovisual, desde a produção, né, de diversos tipos de materiais de audiovisual, como videoclipes, vídeos institucionais, documentários, videocases, e também na parte de montagem e estrutura de captação de ambientes como os cultos, shows, espetáculos, enfim, essa parte um pouco mais técnica da montagem, preparação, direção e transmissão, seja via ao vivo ou para gravação para um futuro lançamento de DVD, enfim. Então é mais ou menos isso daí o que eu venho fazendo nos últimos tempos. Por que toda igreja precisa fazer meia boca o negócio? Já que você falou sobre isso, vamos começar pelo tema polêmico. Polêmica no ar! Uma coisa que a gente tem visto bastante nas igrejas é que a área de comunicação é uma área que ela é tida só como vamos ver se dá. E dentro dessa área de comunicação a gente tem a área do audiovisual, né? Que são os vídeos que a gente produz para servir de apoio para a igreja, seja na área de comunicação, seja na própria pregação, enfim. E também existe aquela parte que toda igreja hoje está procurando criar ou investir, que é a área da transmissão dos cultos ou da programação online. Só que assim, a gente tem
para ter um material de qualidade, a gente precisa investir em materiais de qualidade. E essa é só mais uma pecinha lá. Vamos fazer uma transmissão, então o que dá para fazer? Você tem uma webcam, você tem aí um microfone, pega lá. O importante é estar na internet. Eu acho que é isso daí que é o grande problema hoje, né? O importante é estar na internet. Fazer sem projeto, sem plano. Sem projeto, sem plano. E a gente sabe, você sabe muito bem que essa é da área da comunicação, às vezes é melhor não estar com um produto ruim. Então é melhor não ter do que ter um produto ruim, porque você acaba denegrindo aquilo que você quer comunicar. E a gente está falando aqui de algo que é excelência, que é a palavra de Deus, que é falar sobre o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Então eu acho que as pessoas, assim, os líderes, eles costumam separar algumas áreas da igreja, e eu posso falar com propriedade sobre a área do audiovisual, como vamos ver se dá. Eu quero, mas ver se dá. E isso eu tenho certeza, é uma dor de cabeça muito grande para o pessoal que está lá no backstage, né? Porque tem que pegar arame, tem que pegar fita, tem que pegar enforcar gato, porque tem que fazer funcionar. Botar uma esteira para ficar correndo enquanto o culto tá rolando para dar energia para as coisas funcionar. Exatamente, né? Tipo rato, né? Pois é. E é uma área muito técnica, né? E tem uma influência muito, muito grande dos quesitos técnicos de como você entrega isso. E isso é muito importante que todos saibam, que para que você entregue ou chegue na casa de alguém com qualidade, e que a gente não fique lá no chat ouvindo, não tem som, tá ruim, tô ouvindo, aumenta o volume, a guitarra não sobe, olha, a imagem tá craquelando, isso tudo tem a ver lá do início do projeto. Então, uma das coisas que muita gente me procura é: eu preciso fazer streaming, o que eu faço? Vamos começar do começo, assim, qual que é o plano para você começar a montar um projeto de streaming? O que você precisa pensar, o que as pessoas precisam pensar, qual que é o checklist, antes de mais nada, assim, antes de chegar no equipamento, por que a gente vai fazer o streaming? O que você indicaria para esses caras? Assim, faz um checklist, o que você precisa pensar antes de entrar nessa história de vou apertar o play aqui para rodar, o REC, na verdade. Tá, eu acho que antes de mais nada é aquilo que, inclusive, você tem falado aí no material que você tem publicado. Primeiro, por quê? Por que eu tenho que fazer streaming? Por que eu tenho que levar esse conteúdo que, né, a minha comunidade, a minha igreja está querendo expandir além das quatro paredes? Né? É uma ferramenta a mais para propagar o evangelho, é uma ferramenta a mais com a essência do que a minha comunidade quer passar. Primeiro é esse ponto, porque muitas vezes o que você está desenvolvendo ali dentro não necessariamente precisa estar na internet. Agora, se tem aí vamos dizer assim, se tem uma missão em cima, então é importante isso. É o primeiro ponto. Beleza. Qual que é o segundo ponto? Faz um projeto. O que vai entrar? Eu costumo dizer que assim, é melhor você fazer pequeno e bem feito do que monstruoso, espetacular e mal feito. Então, isso está relacionado ao dinheiro também, né? Ao dinheiro, ao tipo de equipamento e até mesmo ao planejamento. Você quer ir para a internet? O que essa área da comunicação exige de você? Como igreja, como líder, como assunto, a comunicação ela não é igual, né? Ela é um outro veículo. Então procure estudar isso, né? É o primordial para você fazer algo muito bem feito. E o algo bem feito é menos, não é aquela ditado, né? Menos é mais. Mas o menos se traduz no quê? No vídeo, assim, na hora de transmitir, o que é o menos? O menos é assim, você ter uma boa captação de áudio. Que talvez seja fundamental, né? Fundamental. Tá? Tanto é que se chama audiovisual. O áudio vem primeiro. É mais importante que o vídeo até. É mais importante que o vídeo, né? Então o áudio ele é mais importante. Então você faça uma boa captação de áudio e depois faça uma boa captação de vídeo. Isso não quer dizer boa captação de vídeo que você tenha 4, 5 planos de câmeras. Você
pode ter apenas um plano de câmera, mas se isso for bem pensado, for planejado, qual que é o cenário que está atrás do interlocutor, entendeu? Isso tudo vai entregar para a pessoa que está assistindo uma excelência muito grande. E até a coisa da roupa do cara, tudo tem que estar pensado para interferir menos no visual da pessoa, exatamente, né? Atrapalhar menos, na verdade. Exatamente. É isso, são esses detalhes que não envolvem tanto dinheiro, quase nada de dinheiro, que você consegue entregar muita qualidade para o espectador, entendeu? Então você olhar com calma a roupa do palestrante, ou do pastor, ou do líder, alinhado com o cenário que ele está atrás. O microfone ele está bem direitinho, a câmera está bem equalizada para aquilo, a luz está bem equalizada. E quando eu estou falando de todos esses itens, eu não estou falando assim de um microfone de alta geração numa mesa digital, nem estou falando de uma câmera de cinema ou essas câmeras parrudas, muito menos você ter Fresnéis caríssimos, mas você pode pensar isso dentro de um planejamento e entregar usando a criatividade, mas de uma forma planejada, entendeu? Aí tem um detalhe que é uma coisa que é engraçado e a gente já passou por isso. A gente fala de uma coisa, mas na hora de executar a gente acaba não conseguindo fazer, muito por conta da loucura do domingo, a liderança não compra geralmente a ideia e você tem que fazer de qualquer jeito. Como conseguir construir esse plano na cabeça do líder também? Eu acho que essa é uma coisa que depois que a gente vai ficando velho, que a gente vai vendo como a gente pode trabalhar melhor essa história, né? Porque o domingo parece uma avalanche, você faz o negócio, parece que você tem a semana inteira, você não consegue fazer nada, aí domingo aperta o play, você faz na correria, aí na terça-feira começa tudo de novo, geralmente. Como conseguir montar essa cabeça de planejamento na liderança para o cara sofrer menos na hora de botar o streaming no live, sei lá? Isso aí é uma dor muito grande. E é minha culpa total, porque a gente fala e a gente não consegue fazer exatamente o que a gente tá falando aqui, mas é legal pra galera pensar, pensa o global, porque se você conseguir fazer uma coisa do que a gente tá falando já é melhor do que todo mundo tá fazendo, ou pelo menos a maioria tá fazendo. Como toda organização, vamos dizer assim, as coisas elas precisam vir culturalmente de cima para baixo, não tem jeito. Então é uma coisa que eu falo e até às vezes fico lá espetando, é muito importante que o líder ele entenda o impacto que isso tem. Tá? Não é só mais a rede social, não é mais fotinha do culto. Isso tem um impacto muito grande, eu acho que ele precisa entender. Então, primeiro, é aproximar do líder. E o impacto não é quantidade, é vida, né? É vida, exatamente. É diferente, né? É bem diferente. Se ele falou um negócio pra uma pessoa, aquela imagem vai ficar, a experiência vai ficar, isso é bem diferente. E diferente do que você tem lá em cima do palco, em cima do púlpito, que você escuta e acabou, ali você não volta a fita. Na internet você volta, você escuta, você recomenda, você critica, você escuta 2 vezes, você pesquisa aquilo que foi falado. Então é muito importante. Então, assim, a primeira coisa é tentar se aproximar do líder e levar informações relevantes sobre a importância disso, né? É muito interessante que existe um vácuo entre o líder da igreja, aí eu falo mesmo, o pastor titular, aquele que compra a ideia, e a gente que está lá nas houses das igrejas. Existe geralmente vácuo. A galera, os desviados estão lá, né? Exatamente. É um vácuo muito grande. Então, assim, muitas vezes o líder ele não sabe a estrutura que precisa usar lá. Ele nem sabe quais são as informações. Nem quer saber, né, geralmente. Exatamente. Tem outro problema. Não o cara quer saber. Não tá interessado, ele quer que aperte, funcione e ele não tá nem aí pra... Exato, mas é importante a gente nessa área levantar informações e levar para ele. E dados, né? Exatamente. Dados. Levanta lá, vem cá, olha, qual é a abrangência que as igrejas hoje têm conseguido em levar esse conteúdo para essas pessoas. Mostra lá quantas pessoas assistem, quantas pessoas compartilham. Mostra esses resultados para ele. Fala, nós precisamos. É um desafio. É aquilo que você falou, muitos líderes não querem nem ver. Eles só querem lá abrir o canal e a imagem lá da pregação do dia, o rostinho dele lá na frente e pronto, entendeu? E aí o parâmetro faz que nem Ibabe faz, né? Que aí o cara tem 2, 3 mil ao vivo no domingo à noite e aí depois faz, sei lá, milhões depois na sequência. Mas eu quero igual da Ibabe.
da IBAB começa por tudo que você falou aqui, né? Pô, qual equipamento eu preciso para transmitir melhor a mensagem, qual o áudio que eu tenho, qual tipo de luz eu tenho, qual abordagem a gente vai fazer e o principal, qual o conteúdo que eu estou entregando, que é a diferença dos números que geralmente não chegam em todas as igrejas. Não é a audiência o problema, é o conteúdo, né? E uma coisa importante que eu também falo, assim, não se atenta muito a essa questão de quantidade de likes e quantidade de views. A gente está falando de vida. Né? Às vezes a gente tá falando de 2 views e a gente acabou de tirar uma pessoa que estava prestes a tirar a vida dela. Então o negócio é muito profundo. Então é importante ver, por isso que eu falo, é muito melhor ver a qualidade do que a quantidade. E outra coisa é que o streaming não tira as pessoas da igreja, né? Que é outro mito que todo mundo acha, não, vou fazer minha transmissão ficar sensacional, as pessoas não vêm para a igreja. Não é exatamente isso, porque as pessoas ainda precisam do abraço, elas precisam da convivência. O streaming geralmente é uma alternativa para o cara que não está conseguindo ir para a igreja. E cada vez isso tem ficado mais claro, pesquisas têm sido feitas nesse aspecto, você vai medindo na igreja no dia a dia e com certeza eu cravo aqui, né? O cara não sai por causa do streaming. De jeito nenhum, pelo contrário, o streaming é usado, como eu disse agora há pouco, o conteúdo que foi ali transmitido e que posteriormente sobe, é gravado e deixa lá, ele acaba sendo usado como uma ferramenta até mesmo do aperfeiçoamento daquilo que ele ouviu no domingo. E a cultura de on demand, a cultura do cara ouvir quando ele quer e rever quando ele quer, também é muito importante hoje no consumo de mídia das pessoas, né? Sim, total, é super importante. Mas aí eu não queria deixar fugir muito assim, sobre o que a gente estava falando, né? Como chegar lá na ponta com um material legal. Primeiro, a gente falou, né? Leve informações para o seu líder. Leve informações para o pastor titular da igreja. Mostra para ele o quão importante é isso. Para você fazer isso, você precisa ter conhecimento de causa. Então, a gente que está lá atrás, nas houses, a gente precisa também se interessar pelo assunto. Então, muita gente, muito voluntário, está lá, mas ele só aperta o Enter para passar o PowerPoint. Ele não entende o porquê daquilo. Não tem noção da responsabilidade do todo. Exatamente, ele só dá o REC na câmera. Então, assim, vamos dizer, a gente só não pode jogar também a culpa para a liderança. A gente precisa convencer e para convencer a gente precisa conhecer. Aí talvez seja um problema do líder da área, né? O cara precisa fomentar essa necessidade de conhecimento da galera dele, dos voluntários, do senso de missão, do porquê que o cara tá fazendo aquilo lá em algum momento, e ao mesmo tempo estimular o cara a trazer informação, feedback, ter um pouco de sei lá, mais proximidade no dia a dia, na liderança da galera dele. Não é também o voluntário que é o culpado da coisa, mas talvez o líder seja o cara que vai fomentar essa visão de importância, uma visão mais estratégica do que está sendo feito. Sei lá. Muita gente, a gente ouve muito, né, principalmente os líderes, quando querem incentivar ou colocar o canivete no pescoço do voluntário. Geralmente colocar o canivete, né? Falar, e a sua missão, né, o seu chamado, não sei o que, enfim. Mas eu digo assim, que da mesma forma que o pastor ou o menino de música, ele tem que estudar a música, tem que estudar a literatura, a gente como voluntário, como vamos dizer assim, como missão da área, a gente também precisa estudar. Você não vai se transmitir melhor lendo só a Bíblia, você vai transmitir melhor estudando sobre live, sobre equipamento. Jesus não botou um tratado sobre streaming na Bíblia, não tem o livro streaming, primeiro streaming, 1, 2. Exatamente, então você tem que estudar aquilo que você está se voluntariando, né? Isso é importante, porque você vai conseguir, mais uma vez eu falo, ter autoridade para poder chegar e falar, dá e não dá. E aí chega num negócio que eu tenho falado, acho que nos últimos todos os podcasts, que é a minha birra com a palavra excelência. Excelência, ela pode ser ótima para te motivar, mas ela pode ser o resultado da preguiça, né? Porque eu tô fazendo na minha excelência. Na minha excelência é o limite que é a minha comodidade, não tá me tirando da zona de conforto. Essa palavra é bem mal usada nesse segmento, pelo menos eu acho. Eu acho que é uma obrigação o cara estudar, né? O cara, pelo menos, se ele se dispôs a ser câmera, cara, qual que é o melhor jeito de ser câmera que ele tá fazendo lá? Aí sim é a excelência de ser projeto. Beleza, seu limite de ser câmera pode ser baixo. Uhum. Mas se você tá indo atrás e tá botando pelo menos um mínimo de vontade naquilo, já tá entregando um pouco de excelência pro que Deus
tá nos convidando a fazer na missão dele, né? Eu assim, cara, também, mais uma vez, isso daí é complicado, né? Esse tal da excelência. Acho que a gente podia abolir essa palavra. Pois é. Excelência, né? É igual eu falava, é o padrão de qualidade, né? Mas assim, parte muito da... É que eu falo assim, parte muito do que a Bíblia fala sobre salvação. Salvação, ela é única e é individual. Então, eu acredito que o nosso ministério dentro das igrejas, ela também é individual, é lógico. A gente precisa de suporte do líder, suporte do líder da área, da igreja, do equipamento, mas acho que começa com a gente. Da mesma forma que a minha salvação ela é individual, o meu aprimoramento na minha área de atuação como voluntário, ela tem que ser individual primeiramente. Começa em você, né? Começa em mim. E aí eu vou impactando as pessoas que estão ao meu redor, né? Então aí o meu parceiro de câmera vê que eu estou conseguindo entregar melhor as imagens, configurar bem a câmera, estou ajudando ele e fala, poxa, que bacana, a gente está melhorando o nível disso, entendeu? E aí fica, né? Algumas o contrário da excelência é aquilo, né? Para Deus, qualquer coisa serve. É, meia boquice, né? Então... E geralmente o patamar tá na meia boquice, assim. A excelência é que nem os levitas músicos, né? Que não sei onde tá na Bíblia ainda, os levitas músicos, mas não, vamos tocar com excelência. O cara fica fazendo 10 mil solos, com um monte de nota torta, baterista fazendo um monte de virado. A excelência é de quem, cara? Da onde? Tá ajudando o cara a cultuar melhor? Sei lá, eu acho muito confuso. Eu não gosto dessa palavra e tô cada vez com mais bode nesse negócio, assim. E, você falou da parte estratégica, assim, mas vamos falar um pouco da técnica, da parte de equipamento, que talvez seja onde as pessoas têm mais dúvida e mais dói. Você falou que, é possível fazer com pouca grana, com pouca coisa, com pouco equipamento. Qual que é o mínimo equipamento que precisa ter pra... E aí, nem sei se a gente vai falar de marca, mas assim, o que é o mínimo pra fazer um streaming? E aí, ou talvez seja o mínimo é falar que não vai transmitir por Facebook pelo celular, né? Começa por aí, porque já denigre tudo que a gente estava falando de boa imagem, bom áudio e tal. Exatamente. E, cara, muitas vezes a gente não vê isso só dentro das igrejas, das comunidades, né? As empresas falam isso. As empresas falam assim, hoje um celular 4K, ele vai fazer... Não, peraí. Ele é 4K, mas 4K por quê, entendeu? Então tem que entender isso. Como? Bom, e não é bem isso, tá? Então a gente tem que saber... eu que trabalho nessa área, por exemplo, às vezes o cara bota lá... esse videoclipe aí famoso foi feito... todo ele gravado com um iPhone... imagem 4K, que não sei o que. Tá, o iPhone ele gastou lá seus $2.000 para gravar com o iPhone, mas mal sabe ele que tem $100.000 de luz em volta para resolver um problema de iluminação. Então, enfim, não vamos entrar... E o áudio também não necessariamente veio não vamos entrar nesse quesito, mas sim... Exatamente. Já se elimina essa questão da gente usar o celular... É melhor não fazer, né? Não faz. O celular ele tem recursos de câmera e áudio muito importante para determinadas coisas. Tá? Por exemplo, agora estamos gravando esse podcast com o celular. Com o celular. É o máximo do limite do que dá para fazer. Sem contar que depois passa na mão do engenheiro de áudio, né? Depois volta pro Sidney aqui, cara, não tô conseguindo, o áudio tá ruim. Mas vamos lá. E tem a sua utilidade, algo informal, algo rápido, tá? Mas para uma transmissão, a gente já vamos partir para uma câmera mesmo, mas uma câmera barata. Estamos falando câmera cara. Hoje você tem câmeras de R$600, R$700 que você já entrega uma imagem Full HD. A gente vem tendo uma evolução muito grande e rápida de equipamentos para streaming. E, consequentemente, o valor também tem caído bastante. Né? Antigamente, a gente tinha que comprar um rack separado para receber sinais da câmera, um outro rack para decodificar esses sinais e alinhar eles todos iguais. Depois, a gente tinha que ter um equipamento separado, que era o encoder, para
codificar essas imagens para que a gente possa mandar para um sinal para a internet. Então você tinha um monte de equipamento lá que você gastava fácil, 25, 30 mil reais. E o assim. delay ia aumentando exponencialmente a cada cabo que você passava. Exatamente, né? Hoje não. Hoje eu digo para você que hoje com 4, 5 mil reais você tem equipamentos de ponta para fazer um bom stream. Um excelente stream. De ponta a ponta mesmo? Assim, da câmera ao computador? Da câmera ao computador você consegue montar. Tá? Para você iniciar e dar o start nisso, tá? O que faz isso virar realmente uma coisa mais, vamos dizer assim, encorpando o orçamento, aí são os recursos adicionais, né? Você vai colocar mais uma câmera, você coloca uma segunda câmera, mas lembrando, qual que é o seu projeto inicial? Não adianta eu falar assim, eu vou comprar esse equipamento, eu vou investir esses 5 mil reais, eu sei que vai uma câmera, um receptor, né, uma mesa, mais o corte, mais o stream. Só que daqui 3 meses eu falo, não, eu quero colocar mais 3 câmeras. É lógico que o equipamento que você investiu não suporta as 3 câmeras. Jogou fora o dinheiro. Então pensa onde você quer chegar. Mas em termos de equipamentos, Rodrigo, eu acabei de comprar um equipamento agora que aí eu vou até fazer um merchanzinho aqui, para Blackmagic. O Blackmagic patrocina a gente. Fábio, olha eu aqui falando da Blackmagic Brasil, hein? Eu comprei um Atem, chama-se Atem Mini. Uma mesinha, né? É uma mesinha de corte. Essas mesas assim você só via em TVs há pouco tempo atrás. Ela recebe até 4 câmeras, ou você pode colocar 3 câmeras e um notebook para rodar os PPTs, e ela se transforma numa webcam do seu computador. Então, no Brasil, uma mesa dessa custa R$ 2.600, e você pode plugar 3 câmeras mais um computador PPT, espeta no seu computador. Ele vai receber como um sinal de webcam e já pronto. Dali você já abre o YouTube, abre o Facebook e está fazendo em Full HD. Hoje não precisa mais ter uma plataforminha antes para entrar no sinal no computador. Você consegue encodar direto do computador? Ela já é o encoder. Então assim... Ela já encoda? Já encoda. Você entra via USB-C no seu computador, no seu notebook e o seu notebook reconhece a mesa como se fosse uma webcam. Só que nela você tem os cortes, as 4 câmeras. E as entradas de áudio, como que funciona isso? De onde que vem o áudio? Espeta o áudio você pode trazer da mesa e espetar nessa mesinha de corte. Ela também joga... Ela tem uma entrada para 2 áudios e ali você pode fazer uma mixagem básica de volume, né? Se você está usando microfones ao mesmo tempo e alguém tem a voz mais alta, mais baixa, você mixa ali e bota e faz o stream. E ela é legal porque ela já transmite em Full HD. Então, hoje a gente consegue realmente entregar materiais, vamos dizer assim, de transmissão com qualidade, sem um investimento assim, grande. Agora, se a luz do cara que ele tá filmando, aquilo que a gente falou, aí começa a complicar. Se a luz do cara não tiver, o palco for ruim, não adianta nada ele gastar isso. Ou não adianta nada ele gastar aí 30, 40 mil reais em equipamento. Mas o cara também pode ter um esquema de luz que é pontual no pastor e resolver também com pouca grana. Exatamente. Desde que ele pense aquilo, que esteja marcadinho o lugar e tudo. Exatamente. É aquilo que a gente falou sobre o conhecimento da área, né? Se ele estudar um pouquinho ali sobre como montar um cenário, uma luz, ele pega esse equipamento aí e, entrega coisas assim de estúdio. Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã, você encontra no blog da ChurchCom. churchcom.com.br/blog. E aí indo para um outro lugar, assim, você foi no plano, a gente falou que é possível fazer com pouca grana. O que dá pra fazer com o streaming da igreja? O que falta? Porque uma das coisas que eu mais fico pensando e falo muito lá, principalmente na Igreja do Batismo Morumbi, é reproduzir o culto como ele é na internet, parece ser desperdiçar o canal, né? Você não cria nada diferente pra quem tá vendo cria uma experiência diferente pra quem tá vendo na web. E o cara não tá sentado no banco, ele não tem a pessoa da frente, ele não tá vendo o ambiente, não tá ouvindo os sons, não tá ouvindo os ruídos.
O que falta no streaming da igreja? O que poderia ter de novidade? Quais são as inovações que as igrejas poderiam começar a olhar? Olha, uma das coisas que eu acredito que faça muita diferença, e é lógico, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal é vanguarda e ele sai na frente. É a gente entender que hoje os canais como o YouTube, o Facebook, eles consideram isso como canais mesmo, não só um adendo à comunicação. Tanto que é uma característica. Hoje você tem as rádios que elas transmitem os programas de rádio ao vivo pelo canal do YouTube. Cada vez mostrando imagem, né? Que é outra coisa que eles nunca tinham se preocupado com isso. Exatamente. Então eu acredito que o grande diferencial para tornar isso vamos dizer assim, mais um campus, né? As igrejas estão preocupadas em abrir campos físicos. É abrir um campo digital mesmo. Eu acredito que assumir como um campo missionário. Campo missionário é mais um campus e dar essa importância para o canal dela no YouTube, por exemplo. Entendeu? Isso impacta em mudar a linguagem, né? Muda a linguagem, total. Então, por que não começar uma programação de domingo, meia hora antes, entrevistando pessoas, um programa de recepção ali no hall de entrada da igreja, né? Cria uma programação para aquilo, nos breaks entre um culto ou outro, ela entrar com alguma programação diferenciada. Então, assim, é transformar realmente a programação, vamos dizer assim, vamos tratar só de domingo, como uma programação que você... Um programa de TV, né? Um programa de TV, entendeu? Que não é novo, né? Não. É novo pra gente pensar como igreja, é novo. Como linguagem na internet, talvez... Não é tão novo porque as igrejas americanas ainda fazem um pouco disso. Mas... Eles fazem isso, né? E fazem muito bem. Mas é tratar como um evento mesmo, né? Preparado para aquilo. Exatamente. Tratar como uma igreja da área digital mesmo, entendeu? Pensar para isso. No físico, é difícil você criar talk show antes do culto, né? Quem vai parar forçado, ali? Né? Fica forçado, né? Você falar sobre infantil, ou até mesmo uma apresentação das crianças de 5, 6 minutos, né? Uma enquetezinha que sobe para as crianças. Mas isso no digital é super possível. E uma coisa que dá para fazer é você criar call to action pro cara interagir, né? Talvez seja o mais legal dessa linguagem, né? O tempo inteiro chamar o cara para compartilhar aquele momento com você. Total. Imagina, o pastor, o líder tá lá pregando, o seu canal digital tá transmitindo e tá aberto ali, onde as pessoas podem enviar mensagens, tirar algumas dúvidas, fazer algum comentário. Assim que o pastor desce do palco, no final do culto, ele tem 10 minutos para comentar essas perguntas, essas coisas. Pastor, você me falou sobre isso, como surgiu essa história, e ele ali tem a oportunidade. E aí volta lá no começo, né? Pô, por que você tá fazendo isso, né? Sim. Volta lá na estratégia, assim. Por que a gente vai investir no streaming? Pô, cara, porque o pastor talvez ele consiga render a mensagem dele, consiga aprofundar de algum jeito. Exatamente. Criar mais empatia, mais conexão com a audiência. E você vê que numa levada só você tem vários formatos de como impactar as pessoas de acordo com aquilo que ela normalmente sente mais à vontade de consumir. É ouvindo uma pregação, é ouvindo um talk mas um talk de 10, 15 minutos em que o pastor tirou dúvidas sobre a mensagem ou sobre a campanha que a igreja está levantando. Até um brief da própria mensagem que vai rolar lá na frente. Exatamente, dar uma resumida. Exatamente. Uma apresentação de 5, 10 minutos que as crianças foram ali, consequentemente os filhos vão querer assistir e ver ali o que as crianças têm feito. Isso, né? Quanto mais você botar as pessoas no vídeo também, você cria mais motivação para as pessoas. Motivação, engajamento, isso tudo é importante, né? Para mim, a grande revolução na igreja aqui no Brasil é quando a gente realmente entender isso, que o meio digital, quando a gente fala de audiovisual, pode ser realmente o nosso campus, o campus da nossa igreja física levada para a internet. Cara, para fechar,
uma das coisas que eu ainda acho meio esquizofrênica nas estruturas é aonde o cara do audiovisual precisa estar. Porque às vezes ele tá debaixo do cara de adoração, às vezes ele tá debaixo do cara de comunicação, às vezes ele tá debaixo de ninguém. E eu acho que falta importância, né? Falta relevância tanto no cara que faz a gestão dos equipamentos, que geralmente é o mesmo cara, quanto do cara que tá pensando essa história de, pô, ele é o responsável por levar a igreja para fora dos muros. Onde esse cara precisa estar? Bom, não vou puxar sardinha pro meu lado não, mas vai criar polêmica. O audiovisual ele tem que estar no mesmo patamar. Tá? Ele tem que ter o mesmo patamar que o líder de adoração. Tem que estar no mesmo lugar. O mesmo patamar que o líder de comunicação e tem que estar o líder do audiovisual. São ali. Áreas que convivem juntas, né? Elas trabalham juntas para o mesmo lugar. Isso. Né? Ela não, eu não acredito que ela deva estar abaixo disso, porque ela tem ela precisa entregar algo muito completo para todas as áreas. Então, e se ela estiver debaixo de uma área, lógico que ela vai entregar mais para aquela área. E tem uma relação de cliente das outras áreas também, né? Porque o cara da comunicação, você vai produzir os vídeos. O cara de adoração, você que vai fazer a coisa acontecer no domingo. Assim. Tem um respeito de também deixar no mesmo patamar. Acho que cria uma relação mais saudável. Sim, o que a gente tem visto é mais uma dor também pra gente que está no audiovisual nas igrejas, é que assim, na hora de se planejar, quando se tem planejamento para fazer alguma programação, seja ela uma programação de domingo, seja um musical, seja teatro, o que for, alguém vai encabeçar isso e a gente do audiovisual vai fazer em cima disso. Mas assim, de uma forma muito clara. O cara que é da adoração, ele pensou nas músicas e pronto. Então aonde que eu tenho que ter câmeras para buscar os músicos e isso e aquilo. Mas em compensação, a área de comunicação, vamos supor, cuida da luz, do pessoal de luz e som. O pessoal de luz, ele corre atrás do pessoal da adoração. E aí, quando você chega lá na ponta, você vê o pessoal do audiovisual posicionou a câmera para os músicos, mas não está alinhado com a luz. Então, calma aí, faz um parênteses, que eu ia terminar, mas você abriu uma coisa boa aqui agora. Os cultos geralmente não são planejados, certo? É isso que você tá falando. Porque, totalmente. Cara, se o cara pensou o roteiro do culto com as músicas e o cara do audiovisual não tá sabendo onde ele tem que botar a câmera e onde ele tem que botar a luz, babou tudo, certo? Exatamente. Você criou um ruído e a experiência de culto de quem tá sentado foi ruim. E aí, cara, pra quem tá ouvindo a gente, sim, somos intencionais nesse negócio, né? Você criar uma experiência fluida de culto pras pessoas é um ato intencional, é um ato de planejamento. Uma luz fora do lugar no momento errado vai atrapalhar o cara que tá cultuando, certo? Certo. Então, como que funciona esse negócio? O que precisa acontecer nesse processo de planejar um culto? Cara, pra mim, o primeiro ponto é justamente colocar o audiovisual aí no mesmo patamar, que é adoração e comunicação. Mas tem um processo assim, um dia X a gente precisa passar por esse roteiro, ou tem que ter um dia, um timeline, um deadline mínimo para que a coisa funcione, pra gente olhar tudo que vai acontecer no culto. Precisa planejar o domingo? Uma coisa que diferente das igrejas lá fora, aqui no Brasil, o pessoal faz muito, planeja muito hoje as igrejas em seriados, né? Em séries, em que você fica 2, 3 meses numa série. Então, é muito mais fácil planejar um culto. Muito. Porque o cara pensa no cenário com antecedência, pensa na luz com antecedência, pensa tudo nisso com antecedência. Então, é muito mais fácil de hoje você sentar antes e planejar. Vem cá, o pessoal que está construindo a cenografia, o que vocês estão imaginando? O pessoal da luz senta junto, o que vocês vão precisar para deixar essa cenografia como vocês imaginaram, né? Levantaram, né? E o pessoal da oração assim, senão o cara da cenografia cria uma coisa, quando o cara do áudio vai chegar lá, eles têm que colocar a banda praticamente no sótão porque esqueceram que tem banda. Yeah. Então é isso. Ou eles colocam todo mundo de um lado só e esqueceram que só tem uma câmera para cobrir o palco no todo. Meio, né? No meio. Então, e aí depois reclamam que não apareceu. Não apareceu, a câmera tá dando aquelas chicotadas. Então,
gente, dá para fazer, porque a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem condições e fica 2-3 meses dentro de uma série, diferente dos Estados Unidos. Os caras terminaram um culto, um palco, pro próximo eles mudaram tudo. Cara, eu fui numa igreja em Miami que é tipo o Circo du Soleil, assim, cada domingo o cara ele monta um palco que, sei lá, é literalmente o Circo du Soleil, ou vira Disney de um domingo pro outro, o cara transforma tudo. Só que eu acho que tem planejamento, né? É planejamento, tudo é planejamento. E a gente sabe que aqui ainda a gente ainda tá evoluindo. Só que a gente é brasileiro, né? A gente consegue se adaptar rápido. Né? Ah, dá um jeitinho, né? Então, assim, isso é o que a gente precisava fazer hoje, alinhar essas 3 áreas, comunicação, adoração e audiovisual, tá? Para mim isso. E aí você sabe que depois a gente teria mais um passo, né? Então conta, né? Então faz, deu teaser, termina, que isso aqui a gente vai até amanhã. Era ter um cara profissional. Se prepare que tem mais 1 hora de podcast agora. Pra mim o melhor dos mundos era ter um produtor. Tipo um gerentão de culto, né? Um cara que entenda de tudo. Tá? Ele entende de luz, ele Mas entende. Aí, se o cara ele não é expert. O audiovisual já não é valorizado. Não, esquece. Você acha que o produtor é um negócio simples de se vender, assim? Mas vende que eu acho que é importante. Mas assim, mas a gente vai entrar numa linha também que aí pode ser polêmica, né? Mas o podcast é cheio de polêmica. Falar de comunicação já é uma polêmica nesse ambiente. É um culto, não é um show. Então pra que eu preciso ter um produtor? As pessoas têm que entender que o produtor aí é o cara que vai criar harmonia no total. É o cara que resolve o BO, né? Só ele vê o BO e tá todo mundo desfrutando. E vai ter harmonia. Então não é uma coisa, é um show business. Apesar que tem muito culto aí que é show business, né? Mas não é isso. O produtor é aquele cara que ele vai conseguir levantar quais são os problemas das áreas, vai pensar e vai trazer uma possível solução para todo mundo. E esse cara é um cara da equipe mesmo, né? Provavelmente. Pode ser. Idealmente é um cara que está vivendo o dia a dia, ele sabe como ajudar a resolver. Da mesma forma que antigamente era complicado trazer um ministro de louvor para dentro da igreja. Não era longe, né? Não, vai trazer um cara só para cuidar da música? Na igreja não vai gastar dinheiro com isso. O dízimo da igreja é só para pagar o pastor titular. Eu lembro disso, eu não sou tão velho assim. Pois não é longe, não. Mas em se tratando que a gente está indo para vamos dizer entre aspas, um consumo de conteúdo, de culto, de forma diferente, a gente está indo para mídia, né? E quando a gente fala mídia não é televisão, mas sim on demand, vamos lá, também, YouTube. Né? Em alguns casos tem igreja que tá no rádio, sim. Tá TV. Pra mim, puxando sardinha, um produtor hoje de culto, mais uma vez falando, produtor como o cara que vai dar sinergia. O currículo do Sidney tá no LinkedIn, tá aí pra... É o cara que vai fazer realmente a experiência ser uma experiência bacana, tá? É lógico que nenhuma experiência maior do que a palavra de Deus pode ser, vamos dizer assim, não tem nenhuma experiência maior do que a palavra de Deus. Essa é a essência do culto. Mas acho que uma coisa que vira e mexe eu ouço ainda, vocês estão trazendo o mundo secular para dentro da igreja. Acho que tudo que a gente fala e que a gente faz aqui é no mundo midiático, no mundo que a experiência está sendo mais valorizada, no mundo que a atenção está cada vez menor, você pensar todo esse entorno é para você facilitar o momento de atenção e de gatilho que você vai ter para o cara entender ouvir quem é Jesus ou ter uma experiência mais profunda com Jesus. Não é desperdício de tempo, não é secularizar a igreja e não é trazer o mundo para dentro da igreja. Pelo contrário, é aproveitar as ferramentas que o cara já está vendo fora da igreja para talvez melhorar a experiência do cara naquele momento, naquela 1h30 que ele tem ali dentro. Pois é, aí o cara que fala, tá trazendo o mundo para a igreja, mas ele assiste o Netflix, ele compra um iPhone 11 e baixa aí os PPs da vida dele aí, para ele resolver a academia, o passo dele. E a igreja do flanelógrafo, né? Isso é o quê? Não é questão de trazer... Não, é o que hoje as pessoas buscam para receber conteúdo. E a gente tem o melhor conteúdo de todos. Agora, a gente tem o melhor conteúdo e tem que entregar de qualquer jeito? A questão é não supervalorizar a técnica. Não. Esse é o ponto. A técnica tem que estar a serviço sempre da mensagem, do conteúdo e do evangelismo, né, como um todo. Mas supervalorizar a técnica aí sim é errado e a gente está vendo que isso acontece nas igrejas também. As igrejas estão cheias de fumaça
cheio de coisa, cheio de pirotecnia, e o conteúdo você torce, não sai nada. O cara fica tocando Vem para Adorar-te 10, 15 minutos e não sai daquilo. Tem que equilibrar, na verdade tem que desequilibrar, né? O Jesus é mais importante, Sim. O conteúdo é mais importante, e essa técnica, né, a técnica mesmo, não tem outra palavra pra usar. Vem pra ajudar nesse processo e não pra atrapalhar, e não pra mudar, não pra desequilibrar essa lógica. Acho que é isso que todo mundo tem que pensar e que deveria pensar desde o dia zero, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a nossa técnica, utilizar os recursos que a gente tem hoje para poder levar o que é a essência e o que é mais importante. Cara, considerações finais, seus contatos, o contato da Guerreiro Produções, seu LinkedIn, né? Vai que alguém quer contratar um produtor de culto experiente, cara acostumado a resolver BOs. Não, faz parte da gente, assim, mas vamos lá. Minhas considerações finais são essas, cara. O conteúdo, a gente tem o melhor conteúdo do mundo. Isso não pode sair do radar, né? Não pode. Você pode ter nada de tecnologia, como pode ter toda a tecnologia, você pode ter uma verba pequena, uma verba milionária, mas se você não busca esse conteúdo, essa essência, não vai adiantar nada lá no fundo, lá na boca. Porém, se a gente for munido de dons, de talentos, de capacidade, por que a gente não utilizar isso de forma excelente? Vamos lá, de forma genuína. Melhor, né? Ainda tá dentro do gospês aí. Excelência. De forma genuína, para fazer com que essa essência, esse conteúdo chegue às outras pessoas, né? Então, nada de qualquer forma vale, né? Eu acho que é por aí. Segundo, aproximar realmente do líder da igreja e mostrar a importância que tem essa nossa área. Para isso acontecer, estude, conheça, né? Procure conhecer mais da sua área para você poder ir com fatos e dados, né? E dados para ele, né? O pastor adora número, cara. Se você começa a mostrar uns números bons, o cara vai te ouvir. Cara, mas é isso. E a produtora, né, que eu tô à frente aí, a gente tá na internet, tem o site guerreiroproducões.com. A maioria dos nossos trabalhos estão no Vimeo também, tem o Instagram, Guerreiro Produções, tem o meu, que eu mostro mais o dia a dia das produções que eu ando fazendo, que é Sidney Guerreiro _Film. Lá você vai ver a Luca. E os Luca. Mas é isso, estamos aí, cara, e se precisarem de alguma informação, quiserem mandar perguntas, sidney@guerreiroproduções.com. Você também monta estrutura para a igreja? Monto, já montei, exatamente, já montei bastante, né? Treinamentos também, eu já dei treinamentos para equipes, para eles entenderem como funciona pelo menos os quesitos básicos de fazer uma boa montagem de palco, principalmente. Isso é legal, workshop, treinamento, é importante investir, o Sidney é um baita cara para isso, é importante você investir na equipe, né? Acho que é uma coisa também que as igrejas não fazem muito. Investir na sua equipe, investir nos seus voluntários, para os caras se sentirem mais motivados e entenderem o que eles estão fazendo lá. Cara, eu queria te agradecer. É sempre bom, depois de alguns anos sem a gente estar tão perto no dia a dia, é bom ouvir e gastar um tempo te ouvindo. Sempre aprendo, sempre me desafio te ouvindo e com certeza essa conversa, a gente já teve várias vezes quase essa mesma conversa em outros tempos e é legal as pessoas também poderem desfrutar desse tempo com a gente aqui. Valeu por você que está assistindo, obrigado, continue ouvindo a gente, baixe os nossos conteúdos, acesse o blog, acesse as redes sociais, @churchcombr e fique conectado, reclame, mande suas mensagens, suas cornetadas, sugestões de entrevistados, é sempre bem-vindo e é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, gente! Fique em contato com a ChurchCom nas redes sociais. @ChurchComBR no Instagram e Facebook.